Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com Francisco Silva, professor de filosofia da Universidade Federal do Cariri, e ele tem uma pesquisa muito interessante, trabalhando filosofia, além da filosofia tradicional que a gente conhece, ele tem outros temas filosóficos que ele também trabalha, ele vai contar isso aqui para a gente, outras coisas também que vierem ao nosso papo aqui. Agradeço muito a presença e vou te passar já a palavra para você, se puder, fazer uma breve apresentação aí sua, seus objetos de pesquisa principais. Boa tarde, Francisco, tudo bom? Boa tarde, Caio. Tudo bem? Bem, o meu nome, né, me conhecem aqui no Cariri como Franzé, né? Meu nome é Francisco José da Silva, eu sou professor aqui na Federal do Cariri já há 10 anos, né, mas sou professor do curso de filosofia, né? A gente tem um curso de filosofia aqui no Cariri, e venho trabalhando também com PIBID e outras atividades, mas a minha formação, né, especificamente, é idealismo alemão. Né? Eu fiz mestrado e doutorado na UFC, lá em Fortaleza. No mestrado eu estudei o pensamento do jovem Hegel, né? Principalmente a cristianismo, e no doutorado eu trabalhei com outro pensador que é contemporâneo do Hegel, né, o Schleiermacher. Trabalhei dialética e hermenêutica. Mas, assim, paralelamente a isso, né, além dessa atuação na área do idealismo alemão, um pouco da hermenêutica, eu venho, paralelamente, fazendo um trabalho, digamos assim, de pensar a filosofia de uma perspectiva mais, digamos assim, ecumênica, né, uma filosofia mais aberta, mais plural, né, uma diversidade do pensamento filosófico para além do pensamento europeu. Então, nesse sentido, eu posso dizer que eu me vinculo hoje, digamos, a uma filosofia intercultural, porque além de trabalhar a tradição, né, claro, seguir a minha formação, que é baseada na tradição europeia, mas eu venho trabalhando também essas outras formas de filosofia, né, ou outras tradições filosóficas que estão, né, para além do pensamento europeu, né, a filosofia africana, a filosofia oriental, filosofia latino-americana, principalmente. Uhum. Fazer uma Basicamente pergunta. sim. Não, muito interessante. A pergunta que eu ia te fazer já é a seguinte: há alguns anos atrás, poucas décadas atrás, né, no Brasil, esse tipo de estudo era quase que inviável de ser feito, né? Muito difícil pesquisar essas coisas. E agora a gente vê um cenário se modificando, né? Tem muitos pesquisadores, né, pesquisando pensamento ameríndio, pensamento africano, pensamento oriental, pensamento brasileiro também, né? Filósofos aqui do Brasil. Como é que você vê esse movimento, assim, você que está trabalhando já nessa área há um tempinho, no sentido assim amplo, né, não só em um outro lugar, mas me parece, eu que não sou exatamente dessa área de pesquisa, né, que isso vem ganhando corpo em várias instituições, várias universidades brasileiras. Como é que você vê isso? Bem, o que a gente pode perceber é que, de certo modo, a filosofia, até pelo processo de descolonização, né, o surgimento do pensamento pós-colonial, né, uma abertura, né, para inclusive para a possibilidade de dialogar com essas tradições, né, porque até então, e como eu posso dizer a partir da minha pesquisa em Hegel, né, que o Hegel foi um dos primeiros filósofos, digamos assim, que, digamos, deu um aceno, né, ao pensamento não europeu, porque, por exemplo, na história da filosofia do Hegel, né, a primeira obra, digamos assim, que trata dessa perspectiva de uma história da filosofia, o Hegel inclui, logo no início, a filosofia oriental. É claro que fazendo muitas ressalvas, né, fazendo alguns questionamentos a essa possibilidade de uma filosofia oriental, mas o Hegel já inclui, né, nesse diálogo, digamos assim. Então a gente pode dizer que o pensamento hegeliano, ele, inclusive por esses pensadores da tradição intercultural agora, que dialogam também com isso, né? Então, uma forma de se pensar pós, né, colonialismo, todas essas tradições, todas essas cosmovisões, né, essas filosofias que ficaram, digamos, marginalizadas, até porque muitas nem eram reconhecidas como filosofias, né?
embora já tivessem, né, uma tradição milenar, né, como o pensamento chinês, pensamento indiano, mas que não dialogavam, né, com a filosofia ocidental. E aí, digamos que com essa abertura do pensamento pós-colonial e com o surgimento, né, de pensadores que se voltaram, né, existem hoje pelo menos 5 pensadores que fizeram uma abertura para essa discussão intercultural. Entre eles, né, o que eu destaco, assim, que eu tenho acompanhado minimamente, né, até porque ainda estou iniciando nesse processo, é o Raul Fournier Betancourt, que é um filósofo cubano, embora radicado na Alemanha e tudo, mas que faz esse diálogo, né, essa discussão bem ampla. A gente pode dizer que a filosofia latino-americana, ela, de certo modo, dá um passo adiante, né, quando ela possibilita o diálogo com o outro, né, com a alteridade. Né, e isso promoveu, né, uma amplitude que até então a filosofia, né, não tinha. Entendi. Se você puder explicar um pouquinho melhor esse termo que você utiliza, filosofia intercultural, quais são as outras áreas, né? Assim, pensando essa interculturalidade que estão aí na fronteira. Você falou que não eram reconhecidas filosofia, mas pensamento. Como é que você pensa isso? Essas outras formas de pensamento são filosofia? O que que se ganha ou se perde quando se diz que elas são ou não são filosofia e tudo mais? Então, como eu disse, uma das referências do pensamento pós-colonial, que é o Eduardo Said, né, ele escreve um livro, né, é o Orientalismo, em que ele trata justamente dessa construção que foi feita, por exemplo, do Oriente, né, a imagem que se construiu no Ocidente por questões, né, próprias do colonialismo. É uma outra forma também de amplitude, né, da dominação europeia, né, ocidental na Ásia. Ele possibilitou não apenas essa crítica, né, a uma visão, uma construção, uma representação do Oriente, né, e do continente asiático, mas possibilitou também o conhecimento dessas obras, dessa tradição. Então, a gente tem, por exemplo, no final do século XIX, vários pensadores linguistas britânicos que vão estudar o sânscrito, vão estudar as línguas, né, do Oriente e traduzir as obras, né, que até então não eram conhecidas porque não tinham, né, traduções. O próprio Hegel vai ter contato, né, com as obras do pensamento oriental através de Schlegel, né, através das traduções que os alemães vão fazendo. Isso vai ter uma repercussão grande com Schopenhauer, né, com outros autores que vão, digamos assim, ter o primeiro contato com o pensamento oriental, né, ou pelo menos com aquele recorte, né, que se fez do que seria o pensamento oriental. Mas aí, voltando para nosso momento mais próximo, né, digamos assim, historicamente, alguns pensadores, né, a partir da década de 70, 80, 90, como eu falei, o Betancourt, existe também um cara chamado Heinz Kimmler, deixa eu ver aqui, o Franz Wiemann, o Adar Moll e o Raymond Panicart, são autores que, digamos, trazem essa discussão da interculturalidade. Né? Eles vão inaugurar alguns acham que é um campo de pesquisa, outros acham que é uma outra forma de ver a filosofia. Ou seja, uma filosofia polifônica, né, que está aberta para não apenas para falar sobre o Oriente, mas para ouvir, né, para ter acesso ao que os próprios orientais falam sobre o seu pensamento. Então a gente começa a conhecer, digamos assim, de forma mais direta, né, os autores, as obras, as matrizes de pensamento. Então é uma reviravolta, né, que a gente pode dizer que a gente tem no pensamento. Só um detalhe, um reforço, né, nesse sentido. Quando a gente fala em interculturalidade, existem várias perspectivas para falar disso, né? No caso do Betancourt, como é o pensador que eu tenho lido mais, né, de forma mais próxima, a ideia do Betancourt é que haja um diálogo, mas um diálogo em que haja uma transformação mútua, né, das culturas. Então, não é apenas um multiculturalismo, né, uma convivência de culturas diversas, mas a possibilidade de um diálogo produtivo entre essas culturas, inclusive uma possibilidade de transformação cultural da filosofia, uma transformação intercultural da filosofia. Então, por exemplo, o que a gente pode tirar como consequências dessa possibilidade, ou dessa teoria, né, dessa concepção? De que a filosofia hoje não teria mais um lugar privilegiado, né, digamos, geograficamente, historicamente, de nascimento.
Mas a gente poderia pensar que a filosofia é uma visão de mundo que está presente em todas as grandes culturas, em todos os continentes. Então, a gente pode pensar a filosofia chinesa, né, como uma forma de pensar legítimo, né? E aí seria o equivalente ao que a gente pode falar como filosofia ocidental, europeia, a filosofia indiana, a filosofia dos povos, né, indígenas ou ameríndios, né, dos astecas. Então, essa possibilidade de abrir o campo da filosofia, né, para diversas manifestações, diversas formas de pensar. Eu acho que esse é o grande mote, né, da interculturalidade. Uhum, entendo. E o que que você pensa sobre a especificidade da chamada filosofia ocidental com relação a essas outras? E se você acha que esse pensamento intercultural ele dissolveria essa especificidade em prol de uma igualdade, né, de valor do pensamento? Bem, eu acredito que a gente pode, pensando a filosofia ocidental a partir da sua própria perspectiva, do seu contexto, né, até o século XX, a filosofia ocidental, europeia, ela se vê como a filosofia, né, digamos assim, como a perspectiva privilegiada, universal, né, e nesse sentido ela acabava caindo numa espécie de narcisismo, né, do pensamento, ou seja, não enxergando, né, a diferença, né, cultural, a diferença de pensamento das outras culturas como possibilidades também para a filosofia. Então, digamos, agora a gente tem várias tradições culturais que filosofam a partir das suas próprias matrizes de pensamento e entram em diálogo. Então, é aí que a gente pode pensar essa transformação, ou seja, na medida em que o pensamento europeu, o ocidental, agora ele vai enxergar-se a partir de outros olhares, e não apenas, né, falar sobre, né, o que os europeus falaram sobre os povos indígenas no período da colonização, ou sobre os povos africanos, ou sobre os povos asiáticos, mas agora permitir que cada um desses grupos falem por si mesmos, né, a partir das suas matrizes de pensamento. Então, a gente tem um ganho epistêmico muito, muito grande. Porque a gente vai ver que a gente pode perceber que assim o pensamento tem um caráter polifônico. Ou como diz um dos pensadores da interculturalidade, que é o Franz Wieman, que ele chama de polilógico. Ou seja, existe uma polilogia, ou seja, uma diversidade, uma pluralidade de formas de pensar, de lógicas. E aí sim a gente vai encontrar os mesmos problemas, claro que pensados segundo essas matrizes, problemas ontológicos, problemas epistemológicos, problemas éticos, estéticos, mas agora numa perspectiva muito mais plural, muito mais diversa, né? E nos permitindo uma visão, inclusive, mais ampla da nossa tradição, né? Ou seja, ver ela de um outro viés, né? Uma outra perspectiva. Uhum. Será que você conseguiria dar um exemplo aqui para gente, que para quem está assistindo que talvez não conheça alguma dessas filosofias, pegando aí uma ou outra, puder falar um pouquinho mais da tradição, dos autores, como é que funciona mais ou menos? Bem, a gente tanto tem aqui no Cariri, né, na Federal do Cariri, eu tenho feito primeiro um trabalho, digamos assim, de abertura, né? Em 2010 eu criei uma disciplina que é filosofia latino-americana. Então é incorporar todos os pensadores, ou pelo menos uma parte, né, dos pensadores latino-americanos nessa discussão que fica geralmente marginalizada. Mas recentemente eu criei uma disciplina de filosofia oriental, filosofia africana, né, há 2 anos. Mas isso é um primeiro contato, né, com as tradições, com os autores, com as obras. E aí vem um segundo momento, que aí seria um momento de, digamos, encontrar a possibilidade de diálogo entre esses pensadores. Por exemplo, a gente pode pensar como eu já vi, né, vários trabalhos que fazem, por exemplo, uma discussão entre Plotino, né, que trata da questão do uno, né, uma metafísica do uno, com o pensamento de Shankara. Shankara viveu 600 anos depois de Plotino, né, no século VIII. Ele é de uma tradição indiana chamada Vedanta, e Vedanta Advaita, que significa do monismo, né, um Vedanta não dualista. Então, o Shankara, no século VIII, ele trabalha justamente essa ideia de que Brahman, de que o absoluto é uma única realidade. Ou seja, que as manifestações
diversas são, digamos que, formas ilusórias do que seria essa unidade. E aí você tem a possibilidade de dialogar com essas duas tradições e ver o que o Uno de Plotino, né, digamos assim, tem de diferente, que categorias a gente pode retirar desse diálogo, né, digamos assim, para pensar esse mesmo absoluto. Então, você tem N possibilidades. Por exemplo, no pensamento asteca, que é uma tradição filosófica bem antiga, né, e que também é pouco conhecida, entre os astecas existia um grupo chamado os Tlamantine. Os Tlamantine eram uma espécie de grupo, né, uma comunidade chamada Comunidade da Palavra. Então, eles se reuniam, né, nesse grupo e faziam grandes debates sobre diversos temas, né, temas cosmológicos, temas teológicos, e você vê aí algo muito semelhante, né, ao que se fazia na filosofia grega, né, através das escolas filosóficas. E aí você tem a mediação do debate, da palavra, né, da linguagem, e aí a gente pode estabelecer, digamos, proximidades ou distinções, através dessas formas de como pensar a realidade, tendo a linguagem, o debate, como mediação. Então, são essas, né, essas duas, digamos, linhas. Uma primeira linha é conhecer esses autores, conhecer essas tradições, suas obras, né, suas perspectivas, a partir dos próprios textos, né, não apenas de manuais, porque esse é o grande perigo também que a gente corre. Muitas vezes a gente se prende aos manuais e não consulta os próprios textos, as línguas originais. E um outro caminho, uma vez conhecida essa tradição, é estabelecer esses diálogos, né, esses correlatos. E aí você tem, né, já na filosofia no Brasil, né, na Ampof, a gente já tem vários grupos que têm feito isso, né. A gente tem um grupo que, eu acho que ano 2018, se eu não me engano, houve um congresso internacional de filosofia intercultural, aconteceu inclusive em São Paulo, juntamente com um congresso de filosofia oriental, foi um colóquio. Então, você já tem, digamos assim, os primeiros movimentos no sentido de ampliar esse grande debate, né? Tanto no Brasil quanto nos outros países latino-americanos, porque digamos, a instituição que promoveu, ela engloba vários países da América Latina, né? Então, é nessa perspectiva, né, que a gente percebe as possibilidades que surgem, né, daí, que ainda é um campo aberto, né? Uhum. Você falou do Vedanta, dos astecas, e com relação ao pensamento da América Latina, como é que você vê assim essa possibilidade de uma integração entre as culturas latino-americanas? Porque me parece que às vezes o Brasil não se reconhece como integrante da América Latina, né? Os outros países, até por conta da língua, né? Eles têm uma relação de semelhança, de pertencimento a algo comum, que é maior ou menor em alguns países, né? Talvez o Chile nem tanto, né? Mas, assim, Peru, Equador, Bolívia, os Pampas, essas regiões, elas têm uma relação cultural maior e parece que o Brasil fica um pouco destacado disso. Como é que você vê essa questão? Pois inclusive a gente tem uma universidade, né, a UNILA, né, que é uma universidade que eu acho que teria essa função, né, de fazer uma integração maior entre os países latino-americanos, né. É uma pena que atualmente o governo tem, né, digamos, colocado isso de lado, né, marginalizado essa possibilidade e se vinculado muito mais ao pensamento né, norte-americano, e isso é uma pena, porque o Brasil acaba ficando, digamos, ilhado no meio de uma discussão tão rica, né, tão profunda, que é a filosofia latino-americana. Só para ter uma ideia, né, a gente tem, desde a Argentina, né, até o México, né, toda essa parte do continente, né, na parte sul, no meio, né, ali na América Central, a gente tem muita produção e tem muito disso, né, dessa possibilidade de dialogar com as tradições culturais originárias também, né? Porque não só a produção de um pensamento latino-americano tem sido algo, né, digamos, fundamental, né? A gente tem a filosofia da libertação a partir de Henrique Dussel, mas a gente também tem uma outra linha, né, que é muito forte,
no México com o Leopoldo Zea, né? O Leopoldo Zea tem uma obra que é muito rica nesse sentido para essa discussão, que é um discurso sobre a marginalização e barbárie, né? E, inclusive, a gente vê alguns autores, né, aqui no Brasil, que já estão fazendo essa ponte, né, esse diálogo. A gente já teve congressos de filosofia da libertação, a gente já tem as traduções das obras desses autores, do Betancourt, do Leopoldo Zea, do Henrique Dussel. Então, eu acho que o Brasil ainda está engatinhando nesse sentido, porque nós temos um problema muito sério com a identidade filosófica, né? Até então, nós partimos para essa tentativa de glosar, né, o pensamento europeu, temos grandes estudiosos do pensamento alemão, francês, mas ficamos a desejar nesse diálogo com o pensamento latino-americano, né? Tanta coisa, né, para se estudar, tantos autores para dialogar e debater, mas agora a gente está vendo, digamos assim, um primeiro passo nesse sentido. Mas, por exemplo, a filosofia da libertação, do Dussel, quando ela fala sobre a possibilidade do diálogo com a alteridade, e aí traz para o debate o pensamento indígena, né, dos Aimarás, dos Quechuas, dos Maias, dos Incas, também o pensamento afro-americano, né, e a gente tem no Caribe, a gente tem uma força muito grande, né, muitos pensadores importantes. Franz Fanon, né, por exemplo, é uma figura fundamental para o pensamento africano e também para o pensamento da América, né? Mas pouco conhecido, né? Aos poucos a gente tem, né, algumas traduções, algumas discussões. Aqui no Cariri, por exemplo, a gente tem um colega que é o professor Tiago Florencio, da URCA, que ele trabalha com Franz Fanon. Né? Uhum. Inclusive o Tiago Florencio, desculpa interromper, mas só porque você falou nele, né? Tem uma entrevista no canal com ele aqui, quem estiver assistindo depois pode procurar, que é sobre o Fanon, inclusive. Muito interessante. Exato. E, inclusive, eu parabenizo, né, porque esse canal, né, Conversações Filosóficas, ele permite ampliar esse leque, né, porque a gente, às vezes, conhece os colegas pelo currículo, pelo Lattes, né, por algumas referências, mas quando você vê o que está sendo pesquisado, né, as linhas, né, as alternativas de debate, você vê a riqueza que, por exemplo, um canal como esse pode trazer para esse debate. Porque aí coisas que passam despercebidas, né, ficam um pouco ali na pesquisa no grupo, né, no núcleo, na produção mais local. E quando você tem um canal que permite um diálogo mais amplo, né, e hoje, né, com essa situação da pandemia, né, e tudo, a gente tem essa possibilidade de universalizar mais, né, essas questões. Então, é isso. Eu acho que a filosofia latino-americana ela já está com um passo bem adiantado e o Brasil, eu acho que precisa acompanhar esse passo, aos poucos está tentando fazer isso, né? Uhum. E para encerrar o papo aqui, fazer duas perguntas que estão conectadas. Uma delas é sobre essa questão que você falou, né? Uma espécie de dificuldade que a produção nacional tem de circular, mesmo no seu próprio núcleo, mesmo entre os próprios pesquisadores de filosofia, né? Não sei se talvez pelo tamanho do país, pelas diversas tradições que tem aqui, né? A gente tem algumas características comuns da nossa produção, por outro lado, é, tem uma dificuldade também, pelo menos eu vejo, em os filósofos se lerem, se ouvirem, saberem o que eles estão fazendo e pensando, né? E me parece que, claro que não vai resolver todos os problemas, mas que as redes sociais podem contribuir com isso, né? Não no sentido de substituir a aula, né, a universidade pelo teletrabalho, que seria um absurdo, mas de complementar, né, enfim, criar novos espaços, até para que seja travado também essa disputa nas redes sociais, porque a gente vê muitos que falam em nome da filosofia, né, que se apresentam como filósofos, que ganharam espaço nas redes, tem milhões de seguidores, né, colocam um vídeo no YouTube, então as pessoas que não são da área, que não conhecem, até porque no Brasil não tem no ensino médio, né? Já teve um tempo que teve, agora tirou, então tem essa dificuldade também, então não tem uma formação de base filosófica, as pessoas ficam à mercê, né, desses que se dizem filósofos. Como é que você vê essas duas coisas, né? A questão não de uma filosofia nacional, mas de uma relação, né, entre o que é produzido em todo o país, de norte a sul. Eu mesmo dou aula no Amapá,
me conecto com gente do Rio Grande do Sul, enfim, tem uma relação, né, pela língua, por questões comuns, a Anpof, tudo isso. E a questão das redes sociais, como é que você vê essas duas coisas? As redes sociais, elas acabam sendo uma ferramenta, né, de contato, de proximidade muito forte, mas ao mesmo tempo elas dispersam muito também, né? Elas ajudam, né, nesse sentido de da gente poder rapidamente, né, conectar, fazer encontros. Aqui no Cariri, a gente está organizando um webinário, o primeiro webinário de filosofia. Seria um seminário todo, agora em junho, todo digital, né? Todo se eu não me engano, é no Google Meet, que vai ser, né, palestras, minicursos, todo feito, né, em rede. Isso é um avanço, né? Principalmente para aquelas pessoas que não podem se deslocar, que tem, né, moram distantes e tal. Mas a gente tem também o risco da dispersão, né? Muitas vezes há um bombardeio, né, de informações, de vídeos, né, de materiais, e às vezes você precisa até digamos, uma bússola, né, para você encontrar, né, qual é o caminho que você realmente pode seguir para encontrar o que você quer, né? Porque há essa possibilidade amplificada, né, radicalmente amplificada, mas ao mesmo tempo problemática. A gente vê também essa nova ideia de uma filosofia como entretenimento, né? Esses filósofos aí que fazem uma espécie de divulgação da filosofia, mas ao mesmo tempo estão fora da academia, né? Porque estão muito ocupados produzindo muitos livros, participando de muitas palestras, muitos encontros, mas você não vê um engajamento desses autores com as questões mesmo do chão da comunidade filosófica, né? Tipo assim, há pouco tempo houve uma série de ataques à filosofia, à sociologia, e você não vê um posicionamento, digamos, mais radical no sentido de, não, nós temos que encampar essa discussão, temos que valorizar a filosofia, mas simplesmente ficam nas suas bolhas, né, narcísicas, e acabam se aproveitando, digamos, de uma fama, de uma coisa muito espetacular que é possibilitada pelas redes, mas ao mesmo tempo não dá, digamos, a profundidade que a gente tem nas pesquisas de autores aí que passam anos pesquisando e às vezes não são nem conhecidos. Você tem pensadores, filósofos, sociólogos, que aqui no Brasil, que durante muitos anos fizeram um trabalho, digamos, de formiguinha, traduzindo textos, né, publicando pesquisas, fazendo grupos de estudo, e que não tem, digamos, essa divulgação, não tem esse conhecimento do grande público. Isso atrapalha, né? Porque, ao mesmo tempo, você tem pessoas que se alçam ao Olimpo filosófico sem nem ao menos ter uma pesquisa consolidada. É mais do mesmo, né? Digamos assim. Você lê um livro de determinados autores que todos os outros vão ser, digamos, uma espécie de mantra, né? Sobre a felicidade, como conquistar, como alcançar o sucesso, coisa desse tipo. Por exemplo, aqui no Ceará, tem um trabalho de um padre, o padre Paulo Menezes, que ele já faleceu, inclusive, na década de 90, que ele traduziu a obra do Hegel, né, no próprio seminário jesuítico, ele fazia tradução da obra do Hegel ali, né, nos bastidores, e hoje a gente tem o acesso à obra do Hegel através da tradução dele. Né? Onde é que fica a valorização de pesquisadores desse tipo, né, desse naipe? Um dos maiores estudiosos de Hegel do Brasil. Né? E pouco a gente tem contato, conhecimento desses autores. Né? Então, esse é o dilema das redes sociais. Elas conseguem rapidamente alçar figuras ao Olimpo, né, filosófico, mas, ao mesmo tempo, aquelas pessoas que realmente têm um trabalho consolidado, longo, né, paciente do conceito, como diz o Hegel, né, elas ficam um pouco à margem disso. Né? Infelizmente, esse é o que a gente tem aí na... A Anpof tem feito um trabalho muito bom nesse sentido de ampliar, digamos assim, as possibilidades de encontros, de diálogos da filosofia. A gente tem vários GTs aí que estão... Já tem GT de filosofia latino-americana, intercultural, oriental, mostrando justamente essas novas possibilidades da filosofia. Então, a Anpof tem um trabalho fundamental nisso. Uhum. Mas os pequenos grupos, né, das universidades que ficam ali, cada um trabalhando na sua região,
precisam, né, também colocar essa pesquisa, essas novas possibilidades à vista, né, digamos assim, e colocar isso para o grande público. Eu acho que às vezes a gente acaba se deixando um pouco tímido diante disso, né, quando a gente pode ampliar mais, divulgar mais isso, né? O trabalho desse canal é fundamental para isso também, né? E você conhece coisas que, né, estão ali funcionando há muito tempo, um trabalho, né, riquíssimo, e através do canal você tem essa possibilidade de dialogar com os seus autores, né? É isso aí, estamos na tentativa, né? E tentando ampliar também o número de, não só numericamente, mas a qualidade, né, das pesquisas, no sentido das diferentes, dos diferentes tipos, né, de pesquisas que são feitas no Brasil, para que a gente possa se conhecer e ter ideia da extensão da produção filosófica nacional e das fronteiras também, né? Com a arte, com ciência, com o feminismo, com o movimento negro, com os movimentos sociais em geral. Minha ideia, né, a ideia do canal é essa, né? Que não seja um canal fechado a só a produção acadêmica, filosófica, mas também aberto a todas as fronteiras estabelecidas aí com a, como você mesmo coloca, né, a interculturalidade, né, da filosofia com outras formas de pensamento culturais. Então é uma Inclusive, felicidade grande, né, você falar dessas coisas. Desculpe interromper, pode continuar, por favor. sim, inclusive, Caio, eu ia até reforçar, ano passado a gente teve a primeira monografia, né, feita aqui no Cariri, a primeira apresentação de uma monografia na linha de filosofia oriental, né? Não foi um orientando meu, mas foi um aluno que participou de uma disciplina, né, de filosofia oriental que eu ministrei e que despertou, né, para isso. E aí produziu uma monografia sobre Nagarjuna, né, um pensador budista do século II, e, digamos assim, um primeiro passo, você vê como essas pequenas ações, né, depois elas vão tendo impacto, né, cada vez mais amplo. A gente também está com um grupo de pesquisa do Bhagavad Gita, né, para que a gente possa, né, ter digamos, essas possibilidades cada vez mais acessíveis, né, aos alunos. Muita coisa que a gente faz é demanda dos próprios alunos, né? Os alunos, eles têm curiosidade, têm vontade de conhecer outras tradições, são instigados por isso, né? Mas às vezes a academia, devido a um tradicionalismo, digamos assim, muito fechado, ela perde a oportunidade de possibilitar isso, né? Então, às vezes tem que ter um pouco de ousadia dos pesquisadores, né? Dos professores e dos alunos também, né? Do corpo discente, para provocar essas pequenas mudanças, né? Que aí a gente na UFCA, na Federal do Cariri, a gente recentemente foi criado um grupo, já eu acho que já está com um ano ou mais, de meninos que estão estudando o pensamento das filósofas, estão resgatando pensadoras, né, que na tradição filosófica não foram conhecidas, ou não tiveram a voz, não tiveram essa possibilidade. Você vê como o próprio corpo discente é capaz de trazer, né, digamos, essas novas aberturas, né, do pensamento. Tá certo. Bom, para mim foi um prazer ouvi-lo mais, conhecer um pouco melhor também seu trabalho. E estamos abertos aqui no canal também para recebê-lo outras vezes também, quando avançar outras discussões, tiver aí outros projetos também. Estamos aqui abertos. Quiser dizer alguma última coisa aí para a gente encerrar o papo? Antes de tudo, né, parabenizar, como eu disse, né, o canal por essa proposta, né, por essa possibilidade, e agradecer o convite, né, poder participar e trazer esse panorama, digamos assim, mais como uma divulgação, né, do que mesmo como uma discussão mais ampla, porque essa discussão já vem acontecendo em vários outros momentos, né, na POF, nos congressos e tal, mas a gente pode dizer que a filosofia no Brasil hoje ela tem uma amplitude de debates, tem uma pluralidade, uma diversidade que eu acho que a gente nunca teve. E cada vez mais, né, a gente pode ampliar isso, né, com essas esses novos canais, com essas oportunidades, né, que estão sendo oferecidas.
Eu agradeço demais, espero que a gente possa depois ter outros debates, outros encontros, né? E fica à disposição para quem quiser conhecer um pouco mais sobre isso, né? E procurar na UFCA. A gente tem um corpo discente bem diverso nesse sentido, e isso ajuda muito, né? Nessas possibilidades novas da filosofia, uma transformação, né? Da filosofia com grandes possibilidades, grandes tradições que estão até então relegadas, né? Mas hoje podemos fazer esse grande debate. Obrigado, Caio. Fico aqui à disposição. Beleza, eu que agradeço, Francisco Silva, professor. Muito legal, muito instigante o que você traz. Eu vou pôr na descrição do vídeo aí para quem tiver curiosidade. Alguns dos autores que você mencionou, foram muitos, né? Vou ver se eu me lembro aqui, para facilitar, né? Depois quem chegar a esse vídeo aqui já vai encontrar ali os nomes, né? E links também de pesquisas e tudo mais, a gente coloca aqui. E vocês que assistiram também, agradeço. Fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.